por que estamos usando tantos remédios para a depressão? Eu vou começar esse vídeo com uma história pessoal. Em 2017, eu tive um quadro depressivo muito importante. Estava no fim da minha residência de geriatria e estava para entrar no mercado de trabalho, com diversas coisas passando na minha cabeça. Ao mesmo tempo, eu era pai novo, tinha um filho de apenas 8 meses. E o meu filho, naquela época, pegou um quadro de meningite bacteriana. Esse quadro de meningite bacteriana me levou ao fundo do poço, só de imaginar todas as sequelas que ele poderia ter. Por Deus e pela competência de quem cuidou do meu filho, graças a Deus ele ficou muito bem. Mas eu fiquei no fundo do poço. Comecei a piorar muito os meus hábitos diários. Eu consumia aproximadamente 7 garrafas de vinho por semana. Também reduzi a quantidade de atividades físicas, aumentei o consumo de alimentos ruins para a saúde, como carnes vermelhas gordurosas, pizzas, lanches, e só ia dormir à noite após tomar a minha garrafa de vinho. Mas, no dia seguinte, eu achava que estava tudo bem. Tomava o meu comprimido de antidepressivo do Estalopram, 2 xícaras grandes de café e tocava o dia. Deu para perceber o tamanho do buraco em que eu estava me enfiando com os meus hábitos ruins. Você conhece alguém com uma história de vida similar que está se afundando em hábitos ruins e autodestrutivos por conta de situações da vida, do dia a dia? Se você conhece, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque eu tenho certeza que ela vai se identificar e pode melhorar de saúde. Mas antes de terminar a minha história, eu vou começar a contar a história da Dona Lucana, uma paciente minha de 75 anos, que veio para tratamento de depressão de longa data e refratária. Dona Lucana, em 1965, teve uma crise financeira importante. E essa sua crise financeira a levou a iniciar um quadro depressivo e naquela época ela começou o tratamento com antidepressivo imipramina, que era o melhor que existia à época para tratamento de depressão. Ela usou esse antidepressivo até a década de 80, quando tentou o uso de um outro antidepressivo, um Imal, a feneuzina, porque ela teve uma crise de piora da depressão e precisou de algo um pouco mais potente. Porém, ela não se adaptou ao uso da feneuzina, teve efeitos colaterais com ela, como insônia, tonturas ao levantar e quedas. Depois disso, ela continuou com a imipramina, mesmo com sintomas residuais. A sua vida ficou relativamente estável nesse período. E, em 1990, foi decidido trocar o medicamento por um novo e famoso medicamento, o Prozac, a fluoxetina. Ela fez uso desse medicamento até os anos 2000. Em 2005, em nova crise de depressão, foi trocado o medicamento fluoxetina pela venlafaxina, um medicamento dual, uma nova classe de medicamentos. Depois disso, ela novamente ficou um pouco melhor. E ela vinha usando a venlafaxina até as nossas consultas iniciais. O caso de Dona Lucana, infelizmente, é muito comum no meu consultório, de pacientes que passaram por toda a história dos antidepressivos, usaram todas as classes e vêm usando antidepressivos há décadas. Uma história breve dos antidepressivos. O primeiro antidepressivo lançado foi imipramina em 1957, dessa classe que são os tricíclicos. Eles atuavam basicamente em serotonina e noradrenalina, com a base teórica do sistema monoaminérgico, que é a base teórica da maior parte do tratamento da depressão até hoje. Mas existiam alguns casos refratários ao uso desses antidepressivos. Então, foi tentado um antidepressivo mais potente, que foram os Imals, que atuavam também no neurotransmissor dopamina. Porém, esses antidepressivos não foram muito usados justamente por excesso de efeitos colaterais e interações com outros remédios. E, em 1980, iniciou a famosa era dos inibidores de recaptação seletivos da serotonina. E o medicamento mais famoso seria a fluoxetina, o Prozac. Ele foi tão famoso e tão usado que aparece até na cultura pop, em músicas do Capital Inicial, Vanilla Ice, Lady Gaga, já colocaram o nome desse medicamento em suas músicas. Eles são seletivos, têm menos efeitos colaterais, um pouco menos de potência, e por conta disso foram tentados novos remédios, e novos remédios foram lançados. A classe seguinte de medicamentos a serem lançados foram os antidepressivos duais. Os mais comuns são a venlafaxina, a desvenlafaxina e a duloxetina, que estão muito presentes no mercado atualmente. E mesmo com o uso desses antidepressivos, teoricamente mais potentes, ainda existem casos refratários de depressão.
Em 2013 foi lançado mais um antidepressivo, a vortioxetina, que basicamente são os imaus 2.0. Atuam também em serotonina, noradrenalina e dopamina, atuando também pouco em um outro neurotransmissor, o GABA. Conseguem entender a linha que estamos seguindo? Cada vez antidepressivos mais potentes e com menos efeitos colaterais. Mas por que a indústria está investindo tanto em novos medicamentos antidepressivos e por que as pessoas continuam cada vez ficando mais depressivas? A minha grande pergunta é: são os remédios que são ruins e estão iniciando as pessoas a ficarem sempre com os remédios? Ou será que nos últimos 50 anos aconteceu alguma coisa nos hábitos de vida das pessoas que pioraram muito e aumentaram muito os quadros de depressão? Eu vou contar para vocês agora as minhas 7 hipóteses do porquê os quadros de depressão estão ficando cada dia mais comuns e em maior número. No meio desses casos, eu irei contar o desfecho do quadro da Dona Lucana e, após terminar esses casos, vou contar o final da minha história. Vamos começar. Minha primeira hipótese: a falta de um propósito na vida. Eu tenho um caso muito emblemático no consultório de um senhor de 68 anos, que era pintor, trabalhava bastante e que, durante a pandemia, por ter um pequeno problema pulmonar, foi orientado a ficar em isolamento absoluto. E ele iniciou esse isolamento absoluto durante a pandemia. Entrou num quadro depressivo importantíssimo e veio ao consultório depois de ter tomado 3 vacinas para a Covid e de ter pegado o Covid após as 3 vacinas. Ele estava com um quadro de depressão maior, com perda de peso, alteração de sono, estava muito mal. Perguntei para ele como a pandemia tinha afetado. Ele simplesmente tinha parado de fazer todas as suas atividades sociais. Ele ia a uma igreja regularmente, tinha um grupo de orações que ia até a casa dele uma vez por semana e participava de uma tradicional festa aqui em Rio Preto com uma barraca, na Festa das Nações. Ele era uma das pessoas que organizava aquela barraca e era algo de muito trabalho e muito importante para a função social dele. Durante a consulta eu iniciei sim com antidepressivo, mas orientei a ele que, pelo fato de ele estar já com 3 vacinas e de ter pego Covid e não ter ficado mal, orientei que ele voltasse com todas as suas atividades sociais. A melhora depois de um mês foi impressionante. Ele não tinha mais nenhum sintoma de depressão. Tinha voltado a frequentar a sua igreja e tinha retornado aos grupos de oração na sua casa. A melhora dele foi perfeita. E, por conta disso, depois de 6 meses, eu retirei o antidepressivo e o reavaliei de novo depois de 3 meses. Ele continuava ótimo. Os quadros de depressão maior, se você for estudar os livros de psiquiatria, eles não deveriam ter o antidepressivo suspenso com apenas 6 meses. Mas eu tomei essa atitude justamente porque eu tinha certeza que o problema de depressão dele tinha relação com essa falta de propósito da vida. E ao fato dele voltar a ter esse propósito de vida, ele teve uma melhora nisso. Isso foi comprovado porque esse paciente já está aí há quase 2 anos sem a necessidade de antidepressivos. Esse propósito na vida é muito bem explorado pelo psicólogo austríaco judeu Viktor Frankl, que escreveu um best-seller chamado Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Eu acho que é um livro que vale a pena todos lerem. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se quiserem, podemos falar mais disso em um outro vídeo. Minha segunda hipótese, a hipótese da flora intestinal. Quando falamos do sistema monoaminérgico, com certeza falamos de serotonina. E não podemos falar de serotonina sem falarmos no nosso intestino grosso. Mais de 90% da serotonina usada no cérebro é produzida no intestino grosso. Tanto que existem vários estudos chamando o intestino grosso de segundo cérebro, tanto pela quantidade de neurônios que o intestino grosso tem, quanto pela produção desse importante neurotransmissor. Eu tenho 3 casos aqui no consultório de uma literal cura do quadro depressivo pelo ajuste da flora intestinal. Um deles é o da Dona Lucana. Dona Lucana vinha também com queixas de um desconforto abdominal, excesso de gases, o intestino às vezes soltava, às vezes prendia. Eu pedi para ela o exame de teste de intolerância à lactose e ela veio praticamente 100% intolerante à lactose. De suspender os alimentos à base de lactose da sua alimentação, ela passou a ter uma melhora importante do quadro depressivo.
E durante 3 consultas seguidas, a cada 2 meses, eu fui retirando a venlafaxina da dona Lucana e ela ficou ótima. E já está há mais de 1 ano sem antidepressivos por conta da melhora da flora intestinal. Mas será que a flora intestinal só tem relação com intolerâncias alimentares ou teria relação também com outros tipos de alimento? É isso que eu vou falar agora na minha segunda hipótese. A hipótese da alimentação ruim e do excesso de ultraprocessados na nossa alimentação. Imagine, 90% da serotonina é produzida no intestino. E qual a qualidade e a quantidade de serotonina produzidas por uma pessoa que come basicamente maçã, banana, beterraba, batata doce, aveia, azeite de oliva? Qual vai ser a qualidade da serotonina e a quantidade da serotonina produzida por essa pessoa? E qual vai ser a qualidade e a quantidade de serotonina produzidas por uma pessoa que come basicamente pão francês, margarina, lanches em fast food, pizzas, frituras, gorduras, carne gordas, chips, salsicha, presunto, todo esse tipo de alimentos? Qual vai ser a qualidade e a quantidade da serotonina produzida? Certamente, consumir menos desses alimentos ultraprocessados vai melhorar muito a qualidade e a quantidade de serotonina produzidas, além de diminuir muito o seu risco cardiovascular. Agora faltam só 4 hipóteses. Vamos para a hipótese número 4. A hipótese do sedentarismo. A irmã de Dona Lucana também sofria de depressão e veio comigo. Ela era obesa, tinha feito cirurgia bariátrica e voltou a engordar tudo novamente após a cirurgia bariátrica. Conversei bastante com ela durante a consulta e orientei ela a iniciar atividades físicas, porque ela tinha as pernas muito fracas. E eu tinha certeza que após a consulta ela tinha entendido a minha mensagem, mas ela ficou 1 ano e meio sem vir novamente no consultório. Mas, para minha grata surpresa, 18 meses depois, ela voltou 20 quilos mais magra. E qual foi o segredo da irmã da Dona Lucana? Ela começou caminhadas progressivas, de 5 a 10 minutos por dia, até chegar a conseguir caminhar 1 hora todos os dias. E ela fez isso religiosamente por 18 meses. O resultado foi incrível. Além da perda de peso, o ânimo e a disposição da irmã da Dona Lucana melhoraram muito. E eu fiz uma suspensão gradual do medicamento do antidepressivo e ela também se mantém bem até hoje. Agora, as 3 hipóteses finais. Você vai se surpreender com a última hipótese. Hipótese do sono de má qualidade ou insuficiente. Foi prêmio Nobel de Medicina o cientista que descobriu que é durante o sono que a memória de curto prazo vira memória de longo prazo. Também sabemos que dormir menos de 5 horas por dia aumenta o risco de Alzheimer. E o neurocientista Matthew Walker, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, em seu livro Por que Nós Dormimos, é categórico em afirmar que muitos dos casos de TDAH em crianças são por falta de sono. Então, se o sono é capaz de causar Alzheimer, afetar a memória e déficit de atenção, vocês podem ter certeza que ele também altera ansiedade e depressão. Também tem um caso desses no consultório. Um senhor de 76 anos que estava com alterações de memória, dúvida se tinha Alzheimer e um quadro depressivo de difícil controle nos últimos 5 anos. Ele veio até mim para confirmação do diagnóstico e uma melhora do tratamento. Ele tinha o perfil típico da pessoa com apneia do sono. Era obeso, com uma obesidade central, obesidade no pescoço. Perguntei à esposa se ele roncava à noite e a esposa disse que sim, que roncava muito e que parecia que ele parava de respirar no meio da noite. Pediu o exame de polissonografia e foi confirmado o diagnóstico de apneia do sono, uma apneia do sono grave. Ele chegava a saturar 68% durante a noite. Isso é gravíssimo. Na época da pandemia de Covid, uma pessoa que estivesse saturando 68%, com certeza iria para a UTI e teria uma chance grande de ser entubada. Após o diagnóstico e ele começar a fazer o uso de CPAP, ele teve uma melhora importante na memória e uma redução do uso dos antidepressivos. Ele não ficou totalmente sem os antidepressivos porque ele não seguiu as orientações de atividade física e alimentação, mas teve uma melhora grande depois do controle e da melhora do sono. E eu reforço que o sono tem a qualidade muito alterada por medicamentos
e também por bebidas alcoólicas. Tem um vídeo que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo falando sobre isso. Aproveitem. Sexta hipótese, a hipótese dos relacionamentos insuficientes. Com certeza, as pessoas que têm relacionamentos ruins com seus familiares e amigos têm uma chance muito maior de ter sintomas depressivos. E isso tem muita relação com o como nós nos comunicamos com essas pessoas. Os meus relacionamentos passaram a ter uma qualidade muito maior depois que eu comecei a tentar empregar a comunicação não violenta na minha vida. Comunicação não violenta, baseada na teoria do psicólogo americano Marshall Rosenberg. Também vou deixar o link para a compra desse livro aqui na descrição. Mas basicamente é uma maneira de se comunicar em que você escuta o sentimento, a dor do outro, após escutar o sentimento e a dor do outro, sente o como isso te afeta e, de maneira compassiva, entendendo o que o outro falou, você coloca o seu sentimento e como o que ele falou te afeta. É uma estrutura de comunicação muito efetiva e foi utilizada para a resolução de diversos conflitos, inclusive bélicos. Sétima e última hipótese. Se você ficou aqui até agora, eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo, porque sabe que ele é de extrema qualidade e consegue melhorar muito a vida de outras pessoas. A hipótese do gatilho de dopamina. Eu fiz um vídeo falando só sobre gatilhos de dopamina, que eu vou deixar aqui no link da descrição. Mas, basicamente, o excesso de uso de redes sociais, de vídeos curtos como TikTok, Reels no Instagram, podem atrapalhar muito o seu sistema nervoso central. E esse excesso de gatilhos de dopamina vai tirar a sua vontade de construir coisas novas. Para você ter uma noção do quanto isso é importante, foi feito um experimento com ratinhos que foi colocado eletrodos dentro do cérebro desses ratinhos e os ratinhos, toda vez que apertavam uma alavanca, esse eletrodo ativava e soltava dopamina no cérebro deles. Os ratinhos basicamente morreram de fome e sede só para ficar apertando essa alavanca mais vezes. Eu detalho melhor esses gatilhos de dopamina no vídeo que vou deixar na descrição. Agora eu respondo a pergunta. O problema é da indústria, que produz medicamentos e as pessoas ficam viciadas nesses medicamentos e não conseguem sair deles, ou o problema são das atitudes que as pessoas estão tomando no dia a dia? Para mim, eu falo uma frase todos os dias no consultório. É muito mais fácil tomar um comprimido do que tomar uma atitude. E, infelizmente, muitas pessoas acham e desejam tomar apenas um comprimido e continuar com hábitos terríveis. Existem muitas pessoas que acham que só por tomar o medicamento do colesterol, por exemplo, podem ficar continuando a comer bacon, picanha e doces à vontade. Ou só de tomar um remédio de diabetes, podem continuar comendo doces à vontade. E a vida não é assim. Não é assim tanto nessas doenças quanto na depressão. E como eu superei o meu quadro de depressão e hoje não utilizo mais medicamentos. A minha trajetória para ficar sem remédios foi interessante. Primeiro, meu filho ficou bem e sem sequelas, e isso livrou um grande fardo das minhas costas. Depois, eu consegui um bom emprego que me deu tranquilidade financeira. Porém, esse emprego atrapalhava o meu sono. Por 2 noites eu tinha que ficar de plantão na semana. A mudança real na minha vida passou quando eu iniciei um movimento de introspecção muito grande, quando eu comecei a meditar diariamente. Devido a essa introspecção, eu comecei a mudar vários hábitos na minha vida. Comecei a reduzir gradualmente as bebidas alcoólicas até que após alguns meses eu não bebia mais e tive uma melhora importantíssima na minha alimentação, passando a uma alimentação muito mais anti-inflamatória. Descrevo melhor a alimentação anti-inflamatória numa live de semana passada, que ainda está disponível aqui no YouTube. Nesse período, eu perdi 10 quilos, saindo de 88 quilos, que foi o meu peso máximo, para 78 quilos, que é o meu peso atual. Nessa época, eu consegui tirar o meu medicamento de ansiedade, mas eu ainda tinha alguns picos de ansiedade. E percebia que parte disso era principalmente nos dias em que eu não tinha dormido bem à noite. Há 2 anos eu deixei aquele bom emprego que tinha me feito a base para a minha vida financeira atual e passei a dormir melhor à noite. Depois disso, o meu quadro de ansiedade foi melhorando progressivamente. E eu considero que eu ainda estou em um processo de melhora progressiva.
mas com certeza é muito mais fácil conviver comigo hoje do que era há 4, 5 anos atrás. Para mim, a mudança de águas foi a introspecção e a meditação. Eu vou deixar o link na descrição do Instituto Visão Futuro, que é onde eu aprendi a meditar. Para você, pode ser também ou pode ser outra coisa. Você pode se identificar na sua igreja ou na igreja dos seus pais ou em algum outro movimento social. Eu vejo que a maior parte das pessoas que conseguem efetivamente sair da depressão tem algum movimento social e algum movimento de doação junto nesse período. E agora eu vou deixar para vocês aqui o vídeo sobre os gatilhos de dopamina. TikTok engorda? Assista agora esse vídeo. Pela sua atenção, meu muito obrigado.